Vamos falar sobre a vida de José e a aplicação da fé que José teve em Deus em relação à família dele e às nossas famílias hoje. A gente tem 3 temas aqui sobre, em primeiro lugar, precisamos servir a Cristo mais do que a nossa família. Em segundo lugar, as imperfeições da nossa família não nos impedem de servir a Cristo. E em terceiro lugar, servir a Cristo em primeiro lugar é que nos capacita a servir a nossa família. Em primeiro lugar, a gente precisa servir a Cristo mais do que a nossa família. Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis 49, do 22 ao 24. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Quando Jacó estava para morrer, ele reuniu seus 12 filhos e deu a sua bênção a cada um dos seus 12 filhos. Quando ele vai dar a bênção para José, ele tem um elogio a José, que ele é um ramo frutífero. Ou seja, ele é uma planta que deu fruto. E essa planta deu fruto tanto, ela cresceu tanto, que ela subiu por cima do muro, como diz o versículo 22. Mas ela deu fruto, e ela contornou o muro, porque ela estava junto à fonte. E José foi fortalecido pelo forte de Israel, pelo valente de Jacó, pelo pastor de Israel, pela pedra de Israel. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, vendido pelos ismaelitas, filhos de Ismael, que aqui são chamados de flecheiros. Mas ele fortaleceu-se em Deus. E esse período que ele viveu na escravidão, o seu arco se susteve no forte, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. 5 metáforas para Deus na vida de José, nessa bênção aqui sobre José. Deus é a fonte de água, de onde vinha o sustento da vida de José. Deus é o forte que protegia José. Deus é o valente que lutava as lutas de José. Deus é o pastor que orientava José. E Deus é a pedra que era o fundamento da vida de José. Nós precisamos entender que, se Deus não for o nosso fundamento, nós não temos uma base segura em nossa vida, nem temos um sentido, nem temos uma razão para viver, nem temos uma direção de vida sem Deus. Repara que quando José foi vendido como escravo, quando ele estava escravizado, ele não teve mais contato com a família dele. Ele perdeu todo esse apoio que ele teria na família. A família de José não podia fazer nada por ele lá no Egito. Se o fundamento da vida de José fosse a família, como seria para ele esse momento? O fundamento foi embora. Se a razão da vida de José fosse a família, que razão ele teria para viver ali escravizado, longe da família? Mas a razão da vida dele era Deus na sua vida. A fonte do sustento, a proteção, a orientação
eram todas em Deus. E a gente não pode esquecer que quem vendeu José como escravo foram seus irmãos. A própria família de José que vendeu ele como escravo. Então, a família, ela é importante, mas ela não é a base última da nossa vida. A nossa base última tem que ser Deus. A família pode decepcionar. A família pode nos tratar de forma desleal. A família pode nos abandonar. A gente lê outras pessoas que passaram por isso. Jó, por exemplo, Jó 6,15 diz: meus irmãos aleivosamente me trataram como ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Aleivosamente quer dizer isso, deslealmente, de forma traiçoeira, igual os irmãos de José. Os irmãos de Jó abandonaram a Jó. Não o ajudaram no primeiro momento que ele estava passando. Morreram os filhos de Jó, mas não morreram os irmãos de Jó. Os irmãos de Jó não foram auxiliá-lo naquela tribulação. Então, se a base de Jó fosse a família, como é que ele ia se sustentar naquela tribulação? Onde a gente pode se sustentar? A gente lê em Isaías 49:15. Porventura uma mulher esquecesse tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Aqui é Deus falando para o seu povo. A sua família pode se esquecer de você, pode abandonar você, pode trair você, pode te tratar mal, pode te rejeitar. Mas Deus não te abandona. Deus não se esquece de você. Deus não te trai. E Deus não sai da sua vida. Deus está sempre presente com você. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Deus é seguro. O ser humano não é seguro. Aqui você tem um exemplo que para a gente é pouco provável. Porque na nossa concepção, a gente acha que o amor de mãe é o maior amor possível. E Deus diz, então, o meu amor é maior que um amor de mãe. Esse amor que você acha que é difícil de acontecer, uma mulher esquecer do seu filho, mesmo que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Deus tem que ser o fundamento e sentido e fonte e sustento da nossa vida. Às vezes a gente pergunta para as pessoas: o que é mais importante na sua vida? A pessoa responde assim de pronto: meu filho, minha filha, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meu pai. Aí depois a pessoa corrige: não, Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, a minha família. Mas a resposta do coração foi o que ela respondeu primeiro, né? Na verdade, ela vive para a família antes de Deus. Mas eu tenho que ter essa ciência, que a palavra de Deus me ensina, que é possível a minha família me decepcionar. Isso é possível. É possível a minha família me desapontar. Mas não é possível Deus te decepcionar. Não é possível Deus te desapontar. No Salmo 27:10, porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O nosso Senhor Jesus confirma isso para nós. O nosso compromisso com Cristo tem que estar acima de todas as coisas. Ele diz: assim qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Cristo ocupa esta posição na sua vida, em que você está disposto a perder tudo que tem por Cristo. Não só perder a casa, não só perder o emprego, mas também perder
a família. É possível isso acontecer. Mateus 10, 35 a 37 diz: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A gente pode perguntar, como é que isso acontece? Como a fé em Cristo, que tem que ser uma coisa boa para a edificação, possa causar a dissensão. Isso pode acontecer quando a nossa família não nos acompanha na nossa fé. E aí, quando nós formos discordar dos nossos familiares em relação aos seus valores, em relação aos seus costumes, vai acontecer essa dissensão. A Cristo tem que ser mais importante. Ao ponto de eu poder dizer com sinceridade para o meu pai, para a minha mãe, para a minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho, para a minha filha: eu amo vocês, mas eu amo Cristo mais. Um dia é possível acontecer de eu ter que, em algum sentido, ter que escolher entre Cristo e a minha família. Eu tenho que escolher a Cristo. Em Lucas 14, 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. É claro que Cristo quer que nós amemos nossa família, mas eu tenho que amar a Cristo com um amor tão grande, tão maior, um amor tão transcendente, que comparado a esse amor, o amor que eu tenho pelos meus familiares é um aborrecimento. Uma questão comparativa. É essa posição de Cristo na nossa vida? Acima de tudo, acima de todos, de uma forma absoluta? Jesus não nos pede nada menos do que isso. Jesus, ele é a razão da nossa existência. Nós fomos criados para Ele e por Ele. Isso não é uma exigência exagerada. Isso é o direito dele de Criador. E quando você assume o compromisso com Jesus, é o direito dele de Salvador. Ele comprou você com o sangue dele na cruz do Calvário. Você pertence a Ele em primeiro lugar, mais do que a sua própria família. A gente pode ser chamado a ter esse confronto. Lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos nossos pais, de vossos pais. É disso aqui que está falando. Onde Cristo me resgata, Ele muda a minha mentalidade, e nessa mudança pode haver um confronto com os valores da minha família, os valores com que eu fui criado, nas partes que forem contra a vontade e a palavra de Deus. Na maneira como o pai educa o seu filho, o homem, como ele deve ser, ou no conceito dele do que é ser homem, ou na maneira como a mãe educa a sua filha, a mulher, como ela deve ser, o conceito dela de o que é ser mulher, na maneira que o pai educa o filho, como ele deve tratar a sua esposa, na maneira que a mãe educa a filha, como ela deve tratar o seu esposo, na maneira que o pai educa o filho,
como ele deve agir na sua profissão, em várias áreas da vida, que nós aprendemos na nossa família, é possível a nossa família estar errada. E para eu discernir isso, eu tenho que colocar Jesus em primeiro lugar. Para eu discernir e eu purificar aquilo que eu recebi, a vã maneira de viver que eu recebi da tradição dos meus pais. Quando nós falamos sobre isso, quando nós meditamos nessa verdade bíblica, que Cristo tem que estar muito acima da nossa família, qual o sentimento do nosso coração? A gente concorda com esta palavra de Deus? Cristo é realmente tudo isso para mim e para você? Ele tem que ser. Cristo é o centro do universo. Cristo é o centro do mundo. Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É o Alfa e Ômega. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele tem que ter um senhorio absoluto. E foi isso que sustentou José lá, no tempo que ele foi escravo. Segundo ponto, as imperfeições da nossa família não nos impedem de servir a Cristo. Nós acabamos de dizer que é possível haver um confronto entre o que Cristo nos ordena e os costumes da nossa família. Mas esses costumes errados, essas ideias erradas, esses valores errados da nossa família, não impedem da gente servir a Cristo. Mais do que isso, a estrutura da nossa família, como ela é constituída, se ela é exatamente igual ao modelo bíblico ou não, isso não vai te impedir de servir a Cristo. Meditando de novo na história de José, a gente lê no momento que os irmãos dele estavam vendendo ele como escravo. Então Judá, que é um dos irmãos de José, disse aos seus irmãos, os outros 10, que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Veja que eles venderem José como escravo foi o plano B. O plano A era matar a José. Ódio que eles tinham a José. Eu pergunto, essa família de onde José vem é uma família perfeita? É uma família modelo? Não, né? Jacó com 4 esposas, para todo mundo ele deixava claro quem era a esposa favorita, Raquel. Jacó com 12 filhos, para todo mundo deixava claro quem era o filho favorito, José. E essa falta de sabedoria de Jacó lidar com aquela família vai alimentando o ódio dos irmãos até o ponto que eles cogitam matar seu próprio irmão. E não mataram, mas venderam como escravo. Isso é uma família modelo? Não. Mas essa família de onde José veio impediu José de servir a Deus? Também não. Não importa a família que você vê. Não importa como ela foi constituída. Não importa os defeitos dela. Não importa se ela está dentro do modelo bíblico do que deveria ser a família ou não. Se ela está perto ou se ela está longe. De qualquer lugar que você veio, você pode servir a Cristo. Os defeitos da sua família não são um empecilho para você servir a Cristo. Quando a gente fala disso, modelos de família ou famílias modelo, eu olho para a Bíblia, eu não vejo nenhuma família normal, nenhuma família modelo, nenhuma família para seguir exemplo. As famílias da Bíblia são todas complicadas, são todas problemáticas.
eu diria que as famílias da Bíblia são piores do que as nossas famílias hoje. Se você fizer uma pesquisa, você puxar pela sua memória, nas famílias da Bíblia, tem briga de irmãos, Caim e Abel, Esaú e Jacó, Raquel e Leia. Tem adultério do pai, Judá é um pai que adulterou, Davi é um pai que adulterou. Tem família que a mãe adulterou, Gomer, a esposa de Oséias, também uma das esposas de Jacó também adulterou. Tem família no jugo desigual, Esther e Assuero, Eunice, a mãe de Timóteo. Tem família com desonra aos pais, Cão contra Noé, Absalão contra Davi. As famílias da Bíblia são todas complicadas, todas estranhas, todas com problemas, e muitas vezes os problemas das famílias da Bíblia são piores do que os nossos problemas hoje. Certamente, Deus querendo, são piores do que os problemas da sua família, com certeza. Nada disso impediu essas pessoas de serem aceitas por Deus, salvas por Deus, transformadas por Deus e usadas por Deus. De onde você vem não é uma sentença sobre o seu futuro. Deus transforma qualquer família. Quanto for complicado, para Deus não é impossível. Deus é onipotente. Deus transforma a família de onde você veio. E Deus te usa como um servo seu. A gente tem um problema quando a gente aborda o assunto da família. Qual é o problema? Nós temos o dever de ensinar o modelo bíblico de família. Vamos cumprir esse dever. Só que eu tenho que ensinar com muito cuidado, com muita misericórdia, com muito amor. Porque a maneira que eu vou ensinar o modelo bíblico de família, eu posso estar causando tristeza nas pessoas que não têm essa família, ou que não vão ter mais esse tipo de família, ou que não têm oportunidade mais de mudar a sua família. A igreja tem que ser um ambiente em que essas pessoas vão ser curadas, vão receber esperança, vão receber restauração. Às vezes é duro você vir de uma família fora do modelo bíblico, está ouvindo só os ideais bíblicos, ideais deveria ser. Se não for assim, vai pagar em vida, vai sofrer as consequências. As pessoas têm que chegar à igreja e ouvir uma palavra de esperança. De onde você veio, não importa. Cristo pode transformar, e Cristo te aceita, e Cristo te usa. Com a imperfeição que você tem, e com a imperfeição que a sua família tem. 2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. O tesouro em vaso de barro, um tesouro de ouro no vaso de barro. É o tesouro do Evangelho, o Evangelho da graça de Cristo. Ele é colocado em vaso de barro, em mim e em você, com todas as nossas imperfeições, nossos defeitos, nossas incoerências. E ele é colocado nas nossas famílias. São vasos de barro, com suas imperfeições, as suas incoerências, com seus erros. Mas o tesouro do Evangelho pode ser colocado nele, para que a glória seja de Deus, para que a essência do poder seja de Deus, e não de nós. A gente lê a palavra do nosso Senhor. Respondendo, Jesus disse, em Mateus 11, 25 e 30, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Em Mateus 23, 1 e 4, ele diz: os escribas e fariseus atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem
aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. O fardo de Jesus é leve. Quem coloca fardo pesado são os fariseus. Como servo de Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo, e como igreja de Cristo, a gente tem que escolher quem a gente vai imitar. A gente é discípulo de Cristo ou discípulo dos fariseus? Se eu for discípulo de Cristo, o fardo tem que ser leve. Sabe o que é o fardo pesado? É eu ensinar o modelo de Deus de tal forma que as pessoas que ouvem se sentem culpadas, se sentem fracassadas, se sentem frustradas por não ter aquele modelo de família. Isso é um fardo. Esse fardo pesado. A se colocar sobre as pessoas. É um fardo pesado. Você não escolheu seu pai. Você não escolheu a sua mãe. Você não escolheu seu irmão. Você não escolheu sua irmã. Você escolheu sim seu cônjuge. Mas os filhos, você pode até escolher quando vai ter filho, mas você não escolhe o filho que vem. Então, a constituição da sua família, como ela se formou, não está no seu poder. Você influencia grande parte, mas você não determina tudo. Se não está no seu poder, não é culpa sua. A sua família está fora do modelo de Deus. Se eu pregar o modelo de família, sem essa consciência, sem esse amor, sem essa compaixão pelas pessoas, eu vou estar colocando esse fardo pesado. E colocar fardo pesado é coisa de fariseus. O fardo de Jesus é leve. João 4, 16 a 18. Nós temos um trecho, uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Essa mulher é amante de homem casado. Eu pergunto, se nós fôssemos conversar com uma mulher nessa situação, a gente falaria como Jesus falou, a gente trataria ela como Jesus tratou. O fardo de Jesus é leve. O pecado da mulher não é pequeno. Ela tem um pecado grave na vida dela. Mas o fardo de Jesus é leve. Chama o seu marido e vem cá. Só isso que ele falou. Não tem um insulto. Não tem um xingamento. Não tem uma palavra de condenação. Não tem uma palavra de reprovação. Não tem nenhuma palavra de desprezo. Não tem nenhuma palavra de preconceito e discriminação com essa mulher, que tem um pecado grave na vida dela. Mas Jesus só fala: chama o seu marido e vem cá. Ela tem que dizer: não tenho marido. É verdade, esse não é seu marido. Nosso chamado como cristãos, nós temos que imitar a Cristo em tudo. Inclusive na maneira como Jesus tratava as pessoas que viviam no pecado. É assim na nossa vida? O que a gente pensa das pessoas que vivem no pecado?
com o conceito que nós fazemos na nossa mente, ou se nós vamos falar dela ou falar com ela, como nós a tratamos. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, inclusive na maneira de tratar as pessoas que vivem no pecado. Sabe o que acontece? Às vezes, você está certo no que você está falando. Está totalmente certo no que você vai falar, no que você vai exortar, no que você vai aconselhar. Só que você fala de uma maneira errada. Você fala sem sabedoria. Você fala sem amor. Você fala sem misericórdia. Você fala sem compaixão. E aquilo que poderia ter um fruto de conversão, de arrependimento, não tem. Faltou amor nessas palavras. Jesus só diz: chama o seu marido. Jesus não reprovou, não condenou. Sabe, a palavra diz que Jesus, no modo de ele tratar os pecadores, ele estava cumprindo uma profecia. Está lá em Isaías. E em Mateus 12 aparece essa profecia: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Por isso sobre ele o meu espírito anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá. É assim que eles tratam quem está vivendo no pecado. Não contenderá. Não clamará. Não vai discutir. Nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não tem a brigaiada na rua. Não tem o escândalo. Jesus trata os pecadores dessa forma. Não esmagará a cana quebrada. Não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Não esmagará a cana quebrada. O que é isso? Cana quebrada é a pessoa que já está sofrendo as consequências do seu pecado. Você vai pregar o Evangelho de Deus para quem já está sofrendo as consequências do seu pecado. Você não precisa mais esmagar ele. Não precisa torturar ele com a sua condenação, com a sua acusação, com a sua reprovação. Jesus não fez isso. Jesus, que teria o direito de fazer isso, não fez. Não esmagará a cana quebrada. Nosso chamado é para curar as feridas, não para aprofundar as feridas. É assim que você trata quem está no pecado. É assim que você trata os membros da sua família que estão no pecado. Sobre a pessoa que está pecando, já está sofrendo as consequências. Nessa passagem de João 4, diz assim, que a mulher samaritana saiu na 6ª hora para buscar água no poço, no meio da praça da cidade. 6ª hora é meio-dia. Naquela região, Oriente Médio, o clima semiárido, ao meio-dia ninguém sai na rua. É muito sol, é muito quente. Meio-dia todo mundo está debaixo de um teto. Mas ela vai buscar água no poço meio-dia. Por quê? Porque as ruas estão vazias. Para não se encontrar com ninguém. Ela já está sofrendo as consequências do pecado dela. As pessoas já olhavam torto para ela. As pessoas já xingavam ela na rua. As pessoas já discriminavam ela. E nós, quando nós encontrando uma pessoa que está vivendo no pecado, nós vamos reforçar isso.
Nós vamos esmagar a cana que já está quebrada. Cristo não permite. Nós temos que imitar a Cristo nessa compaixão e misericórdia ao tratar os pecadores. Em especial, as pessoas da nossa família. Que nós, embora tenhamos liberdade maior para falar com eles sobre o pecado deles, mas se for sem sabedoria, não vai ter fruto. Se for com acusação, com reprovação, com xingamento, com insulto, eu só vou afastar a pessoa. Eu preciso buscar em Cristo a sabedoria de como falar sem afastar ela, sem tirar a oportunidade que ela teria de arrependimento. Jesus falou para Pedro: vou te fazer pescador de homens. Para pescar os homens eu tenho que usar a isca certa. Eu aprendo com Jesus que a isca certa é falar do amor de Deus para você. Essa é a isca. É isso que traz as pessoas para Cristo. Mais do que qualquer recitação de mandamentos, mais do que qualquer reprovação dos pecados. Disse-lhe Jesus, continuando João 4, 16 e 17: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque aqui tem o que há para se fazer. Vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus não falou: abandone esse cara agora. Termine esse relacionamento agora. Em primeiro lugar, chama o seu marido e vem cá. Em primeiro lugar, eu tenho que promover o encontro das pessoas com Jesus Cristo. É isso que vai transformar as pessoas. Vai e chama o seu marido e vem cá encontrar com Jesus. E isso vale para todas as pessoas da nossa família ou fora da nossa família que estiverem vivendo no erro. Chama ela para encontrar com Cristo. Chama o seu marido para se encontrar com Cristo. Chama sua esposa para se encontrar com Cristo. Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. É isso que transforma as pessoas. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Repara que o assunto de Jesus sobre aquela água do poço, e daqui a pouco a mulher ia ter sede de novo, tem relação com os relacionamentos dela. Teve 5 maridos e o 6º não era marido de verdade. Volta ao assunto que nós falamos no começo. O ser humano não pode satisfazer a alma do outro ser humano. É só Deus que pode satisfazer a nossa alma. Cristo tem que estar acima da nossa família. A água que Jesus dá se transforma numa fonte de água que salta para a vida eterna. No versículo 28 e 29, a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Eu fico pensando, se essa mulher, que era amante de um homem casado, entrasse numa comunidade religiosa, do passado, do presente ou do futuro, quanto tempo ia demorar para ela receber um cargo, ser reconhecida? 5 anos? 4 anos? Mas no reino de Deus, quando a pessoa encontra Cristo, e ela bebe da água de Cristo, e essa água se transforma numa fonte dentro dela, ela não pode mais se conter. Eu creio que essa palavra de Jesus, que vai se transformar numa fonte, acabou de se cumprir nesse momento. Imediatamente que a mulher encontrou a Cristo, bebeu da água de Cristo,
e não podia mais se conter. Aquela fonte jorrava dela, ela precisa falar de Jesus para os outros. E é só isso. É só isso que é necessário. Se encontrar com Jesus Cristo. E a graça de Deus, o amor de Deus, o poder do Evangelho vai se transformar numa fonte de dentro de nós para jorrar para outras pessoas. Essa mulher, com esse grave problema moral na vida dela, foi a primeira missionária, antes da Maria Madalena. Ela que foi a primeira pessoa, a primeira mulher a falar de Cristo para os outros. Foi aos samaritanos e falou: encontrei o Cristo, venham ver Cristo. E isso transcendeu o problema que ela tinha na vida, que ela tinha que resolver. Primeiro ele se encontra com Cristo, se apaixona por Cristo, a gente se entrega a Cristo, se compromete com Cristo. E aí, irmão, as questões morais vão ser tratadas por Cristo naturalmente, sem forçação de barra, sem acusação, sem exposição, sem constrangimento. Cristo transforma as pessoas de dentro para fora quando elas se encontram com Ele. E é isso que a gente fala em terceiro lugar. Seria Cristo em primeiro lugar é que nos capacita a servir a nossa família. A gente, lá no capítulo 50 de Gênesis, a gente lê que os irmãos de José, depois que Jacó morreu, foram pedir perdão a ele por ter escravizado José. José respondeu: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Os irmãos que venderam José como escravo, José perdoou completamente. José não fez nenhuma retaliação, nenhuma vingança. E no final, para completar, ainda diz: eu vou sustentar vocês. E eu vou sustentar os filhos de vocês. Isso é um amor sobrenatural. Esse amor não é humano. Não é o esforço humano que gera esse tipo de amor. Porque José colocou Deus em primeiro lugar. E isso capacitou ele a servir a sua família. Em Romanos 5:5, a gente até leu na lição: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor que perdoa e sustenta quem te vendeu como escravo só é possível pelo poder do Espírito Santo. Ele estará em você quando você colocar a Cristo em primeiro lugar. Lá em 2 Coríntios 8:5, essa ordem, a ordem das coisas, a ordem dos fatores é confirmada. A si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, se entregue a Cristo, se dê primeiramente a Cristo, e Cristo vai te capacitar a servir a sua família e ao próximo pela vontade de Deus. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, pelo poder que está nela, pela orientação que temos dela.
ensina a cada um de nós a aplicá-la em nossa vida, colocar a Ti em primeiro lugar, para transformar nosso coração, sabendo que Tu és onipotente. Não importa qual lugar de onde nós viemos, qual a família de onde nós viemos, Tu pode nos aceitar e nos perdoar, nos salvar e transformar a nós e a nossos familiares. Nós desejamos que esse transbordamento prometido na Tua palavra, que quem beber da Tua água, essa água se fará uma fonte de dentro dele, que esse transbordamento aconteça com cada um de nós, que jorre para o próximo e para a nossa família uma corrente de amor, de graça e de misericórdia que faz jus ao Teu nome e que seja digno do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém.